Olá pessoal, dando prosseguimento à retrospectiva da minha carreira, eu falo hoje do meu polêmico livro Pimenta, Sal e Alho, o quinto livro da minha carreira, o terceiro livro de crônicas. Eu vinha de dois romances muito comentados, que foram 23 horas e 59 minutos e Um Café com Sartre, que estão aqui nos vídeos anteriores. Neste Pimenta, Sal e Alho, eu faço uma reunião de crônicas que eu havia escrito para a revista Conhece-te, no estilo um tanto quanto ácido, com uma crítica mais dura, mais direta. E claro, foi um livro que foi cercado de muita polêmica, porque mensalmente, escrevendo os meus textos para a revista Conhece-te, neste linguajar mais cru, nesta crítica mais direta, mais frontal, às vezes, confesso, até um pouco mal educada, é lógico que houve um fenômeno muito interessante que era de se esperar, não é? Uma repercussão muito forte, com embates, né, também muito duros, mas que são retrato de uma época e que, infelizmente, eu não tenho muito por hábito ler os meus livros. Eu fazendo, né, uma releitura básica para a gravação deste vídeo, neste Pimenta, Sal e Alho, que foi publicado em 2008, portanto há 12 anos, né? Agora fazendo 13 anos, ele tem críticas comportamentais, críticas sociais, críticas muito duras sobre o Brasil. E relendo nesta última semana, né, algumas passagens para o vídeo, infelizmente, eu percebi a atualidade de muitas destas críticas. Talvez muitos me conheçam como uma pessoa calma, como uma pessoa, até no tom de falar, tom educado. Mas eu lembro que a época do lançamento deste livro, mais até à frente, né, da revista Conhece-te, modéstia à parte, o meu artigo de opinião era o mais comentado, porque ele era frontal. Ele chamava para uma briga mesmo. Claro, né? Uma briga dialética. E algo até muito engraçado para dizer a vocês, que quantas vezes, né, eu fui apresentado, né, ao vivo para uma pessoa que me conhecia dos meus escritos, e muitos falaram o seguinte comigo, ou falavam comigo: poxa, Marcelo, eu tenho uma ideia, eu tinha uma ideia de você muito irado, com muita raiva, com muita impaciência, e você é uma pessoa calma, tranquila. Bom, o Enfield, o grande cartunista, né, ele já na década de 70, ele escreveu algo assim: sou sadio porque vendo as minhas neuroses no jornal.
né? E hoje, claro, as pessoas são saudáveis porque vendem as suas neuroses no Facebook, né? Esta é uma afirmação. Mas qual o conteúdo destas crônicas? Eu falo do Brasil e vocês já devem ter percebido que esta patriotada toda boba, não é? Eu não compro esta, porque eu tenho 46 anos e eu fui educado para entender que o Brasil seria o país do futuro, e hoje eu me considero enganado e considero o Brasil o país do passado. Ele é o país do passado. O Brasil, ele é um país onde ele inverte a ordem das classificações. Nós temos índices educacionais risíveis, não é? Agora, na corrida para a vacina, neste exato momento, nós temos 46 países do mundo que já estão vacinando. E a estupidez do brasileiro comemorando, aglomerando, não dando bolas para esta pandemia, o que só me faz crer que nós continuamos naquela máxima expressa pelo Renato Russo, da Legião Urbana, na sua música Perfeição. Eu vou até fazer uma adaptação, vocês vão entender por quê. Vamos comemorar como idiotas, a cada fevereiro e feriado, todos os mortos de Covid, os mortos por falta de hospital. E os ídolos dos brasileiros, aparecem de 4 em 4 anos numa Copa do Mundo com um certo camarada que usa um cabelo moicano e que promove festas para 500 pessoas no meio da pandemia. Eu não vou citar o nome do figurão. Este livro, que conta essas mazelas deste país, tem várias mazelas que eu denunciei aqui, que mexe muito com a vaidade de muitas pessoas. Eu brinco aqui falando de uma cidade provinciana do interior de Minas Gerais, mas que ao lerem vocês poderão adaptar para qualquer cidade interiorana de Minas Gerais ou do Brasil, uma cidade provinciana de mentalidade atrasada, de pessoas não afeitas à cultura, de pessoas que vivem de vaidade e de orgulho de constarem em festas anuais da alta sociedade do lugar. E para fazer o retrato de tudo, eu comparo esta cidade provinciana à Asa Branca do Dias Gomes, na novela Roque Santeiro, não é? E até por coincidência, por feliz coincidência, eu sempre tenho assim uma parabólica que me indica certas coisas. E ontem eu assisti a um filme argentino e que eu me inspirei muito. Eu falei, puxa vida, tem tudo a ver com o que eu vou falar amanhã na resenha deste livro Pimenta, Sal e Alho. Este escritor argentino, a história é a seguinte: ele ganha o Nobel de Literatura e ele, já meio enfadado com a sua vida, ele resolve
ir à sua cidade natal, no interior da Argentina, fica a 700 quilômetros de Buenos Aires, e lá ele tem contato com os provincianos, muitos dos quais inclusive foram inspirações para os seus romances, não é? E tem uma parte dentro daquela mediocridade local, naquele provincianismo barato daquela coisa, que ele fala com o prefeito estava numa solenidade onde ele era um jurado, e o prefeito começa a falar de cultura, de valorização de cultura, e ele tira o microfone do prefeito e diz o seguinte: não há embuste maior do que pessoas que ficam propagando cultura, arte como lema, e que na verdade, e nisso eu concordo com ele, são pessoas que não têm o mínimo entendimento do que é a cultura, do que é a arte. Então, neste livro, eu denuncio secretarias de culturas que, na verdade, servem de cabides de empregos para gente incompetente. Claro que há raras exceções, tudo que eu falo há raras exceções, não é? Então este quadro destas críticas ácidas, críticas diretas, críticas sem meias palavras, e é um livro que eu me orgulho muito, porque amealhou para mim muitos comentários dos meus leitores, que sempre falavam assim: Marcelo, eu gosto dos seus escritos porque você fala aquilo que a gente gostaria de falar, mas não tem coragem. E eu falo para vocês: cresçam a coragem em vocês para denunciarem as coisas erradas, as coisas que não estão certas. E para vocês desopilarem o fígado, porque afinal isto é importante para a nossa saúde. Nós devemos vender as nossas neuroses. Muito bem. Eu quero ler aqui uma crônica que é um demonstrativo de toda a repercussão que eu tive neste período. E que eu brinco assim, né? Quando eu não... Neste livro eu estava com esta filosofia. Eu queria cuspir. Se eu não cuspisse em alguém, eu iria cuspir para o alto, para atingir a minha testa. Então eu vou ler uma crônica aqui, que eu acredito que é demonstrativo e que eu tenho hoje como muito engraçado até. Vamos lá. Eu sou um Achincari. Sou um pústula. Ao longo destes 4 anos de revista, fui saudado por termos capciosos que atestam minha índole maligna. Num exercício de autorreflexão, reli as revistas e lá encontrei 35 adjetivos à minha pessoa, quase um por edição. Eis os adjetivos: canalha, enxovalhador, irreverente, inepto, pop, dono da verdade, forasteiro de outras pragas, ingrato, mal agradecido, infeliz, covarde, gato de 7 fôlegos, narcisista convicto, persona non grata, bitolado, camaleão, cáustico, burro,
idiota, infeliz escritor, espírito pobre, mente poluída, coração amargurado, criatura desprezível, cínico, principiante de humorista tétrico, fantoche mal amado, frustrado, esculhambador, anarquista, prepotente, egocêntrico. A minha revista é um pasquim. As minhas ideias cheiram borracha queimada. Meus livros são fúteis e carregados de idiotices. Na verdade, sou um Achencari regional. Não devo ser levado a sério. Sou um Molière moderno, ou uma imitação barata. Uma espécie de Diogo Mainardi de segunda divisão. Um neto torto de Paulo Francis. Um arremedo de Larry Flint. Sou um Michael Moore sem filme nem lentes. Sou o espírito encarnado de Voltaire. Claro, um Voltaire tupiniquim. Sou uma cópia de mim mesmo, um reles e fútil escritor das mazelas da sociedade. Lá do outro, quem quer agradar a todo mundo não agrada a si mesmo. Como bem diz Mainardi, o intelectual nunca é unanimidade, ele vem sim para incomodar. Mais uma cópia, o que atesta a minha insignificância. Devo ser renegado aos porões da miséria humana, condenado tal Baruch Spinoza. Quem conversar comigo será automaticamente amaldiçoado. Devem me exilar no meu próprio torrão, devo ser mandado de volta ao esgoto. Maldito será o chão em que eu pisar. Ali nada irá nascer. Maldito será o meu fim. Aliás, pensando melhor, entregar-me-ei às autoridades político-episcopais para arder na fogueira da Inquisição em plena Praça 7. Desde que seja com transmissão ao vivo do MGTV, primeira edição, com os comentários sapientes de Arthur Almeida. Eliminando este asqueroso colunista que vos escreve, a sociedade se redimirá e teremos, enfim, uma nova era. Padres não praticarão mais a pedofilia, com a anuência das autoridades eclesiásticas. Professores serão realmente comprometidos com a formação intelectual dos alunos. Faculdades deixarão de ser balcões comerciais. Machões irão parar de surrar suas esposas. Políticos não roubarão. Juízes não usarão o poder de autoridade. Pessoas lerão mais e assistirão a menos TV. Livros de qualidade e não engana trouxa. Um povo menos preguiçoso e estúpido. Claro, há raras exceções. Realmente, sou a fonte de todo mal. Já estou até mudando o meu visual. Deixarei o bigode crescer, de modo a me parecer mais com o senhorzinho Leôncio, da novela A Escrava Isaura. Aquele olhar frio e aquela louca tara
pelo ímen da pobre e desprotegida Isaura. Sou o crápula que surra os escravos, xinga a mãe e trai a esposa. Sou um senhorzinho Leôncio, claro, de segunda divisão. Então, esta é uma crônica que dá um parecer sobre os embates, e eu me despeço, não me justificando, não é? Apenas afirmando que, desde que eu comecei a escrever os meus artigos de opinião, eu me sinto um distribuidor de carapuças. Para quem gosta ou para quem se encaixa, vistam e dão o lacinho, ok? Aqui então, o 5º livro da minha carreira, Pimenta, Sal e Alho, lançado em 2008. Quem ainda não leu, leia por 2 motivos. Primeiro, para observarem a atualidade de alguns escritos. E segundo, que é mais importante, para rirem um pouco. Ok? Até um próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.